Amém. Gente, agora a gente vai ouvir a ministração dessa noite com a Mari. Eu queria chamar, vem pra cá, Mari. Vamos saudar a Mari com uma salva de palmas? Oi, gente. Vocês estão bem? Deixa eu abrir isso aqui antes que eu comece, né? Aí. Abre pra mim. Acho que vai dar certo. Vocês estão bem, gente? Estão tudo querendo que eu derrame, né? Espera aí. Vai derramar. Vocês estão querendo ver ao vivo, né? Eu passar vergonha. Não deu. Vocês estão bem? Meias de verdade? Feliz com Jesus? Amém? Se puder colocar uma musiquinha ou alguém me ajuda aqui para ministrar, que eu gosto é tudo em conjunto. Queridos, nós falamos esse mês todinho, né, sobre o discipulado. E como é bom, né, a gente aprender sobre as coisas de Deus, como é bom a gente aprender. E nós aprendemos esse mês que vale a pena ser um discípulo. Vale a pena andar com Jesus. Porque o discípulo, ele avança, né? Jesus falou para os discípulos avançar, enquanto a multidão, ele despede. Obrigada. Aprendemos também que existe um preço para ser um discípulo. Enquanto a multidão ela quer comer só pão e peixe, Jesus ensina para os discípulos que é necessário comer da carne e beber do sangue, para que tenha vida eterna. E ele vai ressuscitar no último dia. Mas acima de tudo, aquele que come da carne e bebe do sangue, permanece nele e ele vai permanecer em você. Mas para que isso aconteça, a gente precisa entender que para ser um discípulo precisa Deus ser prioridade. Temos que ter a disposição e também desapegar. Aprendemos também esse mês que viver de propósito é uma característica do discípulo. E o discípulo, ele tem que entender e tem que viver o propósito da adoração, da comunhão, da missão, o servir e o discipulado. Ou seja, tudo aquilo que você viveu, que você aprendeu, você precisa passar adiante. E hoje eu quero falar sobre a recompensa de ser um discípulo. É muito bom, né, queridos? Olha, quem não gosta de ser recompensado? É ou não é verdade? Imagine um cozinheiro. Alguém que gosta de cozinhar. É uma pessoa que, quando alguém está lá comendo, ele está esperando um elogio da boa comida que ele fez. É verdade, alguém falou. Eu não enxergo, mas eu escuto. Sei que foi por ali. O artista, quando ele está no palco, após ele apresentar sua peça, seu espetáculo, ele espera pela recompensa do aplauso. Assim como também o cantor, os músicos, gostam de ser ovacionados, aclamados, após cantarem uma bela canção. É uma espécie de triunfo. E isso faz parte da natureza humana, faz parte da nossa necessidade, está tudo certo. Porque isso, quando você espera por algo, é porque você passou algum tempo investindo naquilo. Assim como cozinheira, ela passou tempo investindo, cozinhando.
O artista também teve que aprender a fazer a sua arte. Ele passou por um processo. Ele investiu tempo. Houve um esforço para ele fazer aquilo. Precisou de um desempenho. E a recompensa, ela remete a um processo. E muitos processos, a maioria, antecede a uma dor, a uma falta, a um espaço vazio. Hoje nós não queremos passar por processos, porque tempo, esforço e desempenho às vezes cansa. O processo, ele precisa de uma rotina, ele precisa de uma liturgia ordinária. É aquele dia a dia, o passo a passo. E hoje as pessoas estão fugindo dessas rotinas. Mas no final, todo mundo quer a recompensa. Todo mundo quer receber os aplausos, os elogios. Mas a grande maioria quer fugir desse processo. Até mesmo porque muitas vezes processo remete a problema. E nós aprendemos que o quê? O problema tem uma... O problema tem uma solução? Não. O problema tem uma recompensa. Porque o problema já é a solução. Olha como é mais fácil você olhar para o problema e entender, olha, se eu resolver isso aqui, eu encontrando a solução desse problema, eu vou receber uma recompensa. E olha, queridos, Deus, Ele ama processos. Porque é nesse tempo, é nesse período que nós somos transformados, nós somos alinhados. Deus ama tanto processos, que é nesse período que nós somos forjados. E se Deus quisesse, bastaria uma única palavra. Se Ele quisesse, Ele faria sim. E nós seríamos transformados. Mas existe algo que nós precisamos passar. E Ele fala assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que possa esperar o que esperais. Pensamentos de paz e pensamentos, não pensamentos de mal, para te dar um fim, para te dar uma recompensa. Mas a recompensa, ela remete a esse processo, e nós entendemos aqui durante esse mês, que existe uma diferença entre preço e valor. O preço é aquilo que eu pago, aquilo que eu coloco meu dinheiro. Agora o valor é o benefício que isso que eu estou pagando, eu estou carregando. E a palavra de Deus fala, olha, não acumuleis para vocês tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumuleis para vocês tesouros nos céus, onde não há traça e nem há ferrugem, onde os ladrões não roubam e nem furtam, pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está seu coração? Aonde está o seu coração?
Porque aí, é neste lugar que está o seu coração, que está o seu tesouro. É neste lugar que está o seu coração, que está a sua recompensa. Onde está seu coração? A palavra de Deus fala sobre duas pessoas, e agora eu começo a ministrar em Atos 10. Conta a história de um homem, Cornélio. Você não precisa abrir, mas fala sobre Atos 10, 1, 4, fala assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta, como um memorial de oferta ao Senhor. Queridos, o que é um memorial? Você já parou para pensar? Cornélio, ele era um homem temente a Deus, que ele tinha prazer em oferecer as suas ofertas aos pobres. A sua família toda conhecia, era conhecido como a família que dava a Deus, dava às pessoas. E ele era um homem conhecido que, tanto é, que ele chamou a atenção de Deus. Um memorial é um monumento, é algo onde você olha para aquele lugar e remete a lembranças, a fatos que foram muito importantes. E eu paro para este lugar, quando eu vou visitar algo, né, um museu, quando tem algo assim, você para e você começa a pensar sobre aquilo que você está vendo. É algo que você lembra, se você não, começa a ler ali as histórias. Você passa um tempo olhando para aquele lugar, observando e trazendo a memória das coisas que fez. Você consegue imaginar o que Cornélio fez? Por meio das suas ações, das suas atitudes, do seu comportamento e também por suas orações, a sua intimidade com Deus. Ele criou um memorial onde ele chamou a atenção de Deus. Alô, alô, agora deu. Amém? Sabe o que é esse memorial? É você olhar para aquilo e você lembrar de algo. Nós cantamos aqui. Temos uma canção, né, que é: o que é o que os anjos veem? O que fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que fazem chama santo? Agora, eu imagino que quando Deus estava olhando para o memorial de Cornélio, os anjos se perguntaram entre eles: o que é que Deus está vendo? O que é que esse homem fez para que o próprio Deus parasse e contemplasse? Consegue imaginar? Aonde está o seu coração? Será que nós estamos construindo memoriais aonde nós chamamos a atenção de Deus?
Aonde Deus para e olha, lembra das nossas histórias. Sabe, as orações indo ao céu. Orações de adoração, mas também acompanhadas por nossas atitudes também de oração, ações de oração. Nós aprendemos também durante esse mês que o espaço que você dá a Deus é o espaço que Ele vai preencher. Tá pouco? Não está sentindo nada? Eu não estou vendo? O que você está oferecendo talvez está pouco. Ele preenche aquilo que você dá. Oh, querido. Sabe qual é o preço de ser discipulado? É você dar tudo. É tudo. Enquanto isso, nós temos uma segunda história. Agora a história do jovem rico. Lá em Marcos 10, a partir do verso 17, fala assim. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se diante dele de joelhos. E lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, porque me chama de bom, ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Não enganarás ninguém e honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou, mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Eu gosto desse trecho aqui, essa passagem tem em outros livros, mas esse aqui especificamente ele fala, Jesus olhou para ele e amou. Hoje nós vivemos em um período que nós sabemos que Jesus não ama, não sabemos? Sim ou não? Nós cantamos sobre isso o tempo todo. Assim como Cornélio, que chamou a atenção de Deus com as suas ações, com as suas atitudes, esse jovem rico também. Ele obedecia, cumpria todas as regras. E Jesus amou de uma maneira. Às vezes nós fazemos tudo certinho, cumprimos o protocolo. Mas às vezes nós não entregamos tudo. E Jesus vira para ele assim, mas falta-lhe uma coisa, um titinho. Às vezes nós fazemos tudo isso, construímos tudo isso, mas falta algo. Falta um pouco. Ainda não é o tudo. Ele olha para aquele jovem e fala, vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e me segue. Diante disso ele ficou abatido. Afastou-se triste. Porque tinha muitas riquezas. Muitas vezes nós fazemos tudo. Cumprimos tudo. Mas às vezes falta alguma coisa para a gente entregar. Aonde está o seu coração? É aí que está o seu tesouro. Existem processos. Há necessidade de ter um processo para que receba uma recompensa. E a recompensa é prioridade a Deus. É disposição, é desapegar. Se alguém vem a mim e ama mais o seu pai e a sua mãe, sua mulher ou seus filhos ou seus irmãos, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. No verso 33 fala, da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar
tudo. Tudo que possui não pode ser o meu discípulo. Não é tudo isso, mas lhe falta isso. Eu dou isso aqui, mas falta isso aqui. É meu. É tudo. Porque não adianta você dar tudo isso para ter isso. Ficou meio confuso, né? Mas é porque é tudo. É tudo. 2 homens. Um construiu um memorial, chamou a atenção de Deus, por meio das suas ações, por meio das suas atitudes. Um outro fazia tudo, mas lhe faltava algo. Deus amou Cornélio. Deus amou o jovem rico. Porque Deus tem uma linguagem de amor. Assim como todos nós temos uma linguagem de amor. Eu tenho a minha linguagem. Minha linguagem é a linguagem de palavras de afirmação. Quer me ver feliz é falar comigo. Me elogia. Me dá uma palavra profética. Eu saio feliz da vida, eu gosto. Às vezes eu chego em casa, eu tô meio assim, eu falo para o Anso, fala comigo. Ele já sabe. Conversa comigo, fala de mim. Outras pessoas têm. O Anderson já é, a linguagem de amor dele já é tempo de qualidade, precisa estar junto. Cada um tem a sua linguagem de amor. E Jesus também tem a linguagem de amor dele. E ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E qual a recompensa? Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Oh, coisa linda! O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua força. Este sim é o primeiro mandamento. E quando eu amo, eu entrego tudo, eu me dou, nada mais importa. Aonde está seu coração, querido? Aonde está seu coração, querida? É aí onde está o seu coração, que é o seu tesouro. É que está o seu tesouro. Você pode dizer, Mari, mas você não sabe, é tão difícil. As lutas, os problemas, as dores, sabe, os processos, eles são muito difíceis. Dói, machuca. Sabe, você passar por algo que você sabe que talvez você nem sabe se vai ter uma recompensa. Paulo nos alertou isso. Jesus também nos alertou. Ele não prometeu que seria fácil. Ah, agora eu sou uma cristã, sou discípula de Jesus, nada vai me acontecer. Não é. O próprio Paulo nos disse, ele nos alertou. Não é porque nós somos perseguidos. Não é porque eu passo por problema. Não é porque eu estou passando com uma dor que ninguém mais sabe o que eu estou passando. Não é que eu passei por um processo de luto. Paulo diz assim, olha, podemos ser até perseguidos, mas não abandonados. Podemos até estar abatidos. Quem não fica abatido? Quem não cansa? Quem não tem hora que quer largar tudo? Chutar o pau da barragem. Dá. Esse pau aí que você joga. Quem não quer fazer isso? Mas Paulo fala assim, olha, pode até estar abatido, mas jamais destruído. Por isso, ele continua falando,
não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior, a nossa casca, esse aqui que vai lá para debaixo da terra, que vai sucumbir, ainda que este homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Processos. É no momento da dificuldade. É doendo. Oh, é perseguido. É abatido. Mas é no processo do dia a dia. Porque a nossa leve momentânea, olha como fica mais leve. Tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais. Mas as que não se veem são eternas. Ei, aonde está o seu tesouro? Aonde está seu coração? É aí que está o seu tesouro. Ei, sabe qual é a recompensa, querido? Sabe onde é que está seu tesouro? Tiago, ele nos falou. Feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Tem recompensa. Vale a pena ser um discípulo. Vem recompensa. Paulo falou aos Timóteos: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, ei, você tem um juiz. É Ele que vai te dar a coroa naquele dia. Não somente a mim, mas a todos aqueles que o amarem. Vem recompensa. O próprio Jesus disse: ei, ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Todavia, Paulo continua falando. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma conseguiu imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ei, tem recompensa. Tem recompensa. Sabe qual é o valor dessa recompensa? Obediência. Aonde está o seu coração? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Oh. Qual o processo para ter essa recompensa, queridos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amar a Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de toda a tua força, e de todo o teu entendimento. Entenda, ei. É sobre amar. É sobre entregar. Qual a recompensa? A eternidade. Eu não sei quando que vai chegar. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar hoje. Pode demorar. Mas às vezes Jesus pode voltar para você. Ou para mim. E aonde está o seu coração? É neste lugar que está o seu tesouro. É neste lugar que está a sua recompensa. Sabe, queridos? Deus falou conosco lá em Isaías. Ainda que houvesse dia, eu sou.
ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer de escapar das minhas mãos, porque agindo Deus, quem impedirá? Tito falou ainda, para que, sendo justificados pela sua graça, somos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Onde está seu coração? Neste lugar está o seu tesouro. Fique em pé. Sabe, queridos, às vezes é tão difícil, né, a gente ter... Eu fico imaginando como Cornélio conseguiu chamar a atenção de Deus. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando também como aquele jovem deixou de passar a melhor oportunidade da vida dele. Dois extremos. A gente olha para eles e fala, nossa, mas quantas vezes nós não fazemos isso? Nós nos preocupamos com os nossos problemas, com as nossas coisas. Ou quantos nós, em algum momento, criamos de fato um memorial e chamamos, atraímos a atenção de Deus. Mas aqui eu quero que você, a partir de hoje, entenda que ser discípulo não é fazer e deixar de fazer, mas é continuar num processo. Sabe, às vezes a gente fica querendo assim, eu ainda não cheguei, ainda não recebi minha recompensa. Mas você vai receber a sua recompensa. Ainda não chegou ao fim do processo. Às vezes é tão difícil nós entregarmos tudo para Deus. Às vezes até os nossos problemas nós entregamos, oramos, colocamos na mão dele. Dia seguinte você está lá resolvendo, querendo resolver aquilo que você já deixou na mão de Deus. Porque às vezes a gente acha que, olha, não, Deus está demorando demais. Ou o jeito que Deus está fazendo, eu acho que o meu jeito é melhor. Porque eu estou acostumada com uma rotina de instantâneo. Eu quero as coisas para ontem, rápido. Onde está teu coração? Feche os olhos. Pai, eu oro, Deus, para que cada um de nós possamos entender, Senhor, que a nossa vida, os nossos bens, os nossos filhos, tudo que nós temos, Senhor, não é nosso, é do Senhor, porque nós entregamos ao Senhor tudo. E queremos, Senhor, assim como aprendemos como o Cornélio, criar um memorial, não apenas com palavras, mas com ações, entregando e chamando a atenção do Senhor. Pai, se tem algo em nós que ainda não entregamos, Espírito Santo, fale agora ao nosso coração. Mostra, Senhor, o que nós devemos entregar, que às vezes nós ficamos tristes, assim como aquele jovem rico ficou triste porque tudo que ele fazia, ele cumpria todos os protocolos, mas lhe faltava algo. Deus, o que falta em nós? O que nós ainda não entregamos para o Senhor? Porque, Pai, nós queremos sim receber a recompensa. A recompensa, Senhor, de ser discípulos. Não apenas no mês de maio, Pai, mas no mês de junho, julho, agosto. Não apenas em 2021, mas queremos ser, Senhor, 2022, 2030, 40, até onde o Senhor nos levar.
Deus, e nós entregamos tudo sim, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos dará uma recompensa, porque vale a pena ser discípulo, vale a pena seguir, vale a pena, porque nós cremos um Deus que nos amou, que nos ama e que anseia em vermos, Senhor, cumprindo os teus propósitos. Faz-nos, Senhor, discípulos, mas nós aprendemos, Senhor, que a partir de hoje, a partir desse mês, nós vamos sim, Senhor, porque nós entendemos aonde está o nosso coração. Nós entendemos que o nosso coração está no Senhor, e é no Senhor que temos a recompensa. É no Senhor que temos o nosso tesouro. É no Senhor que temos a nossa coroa. É no Senhor que temos a eternidade. E vamos nos encontrar em breve. Não apenas eu, mas todos os irmãos, todos aqueles que o amam. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por